Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos começar as atividades hoje pela de língua portuguesa, tá? Então, aqui vocês vão pegar o ler e escrever, né? Que é ler, escrever e EMAI, e vão abrir na página 160, que é essa daqui. Nessa página, nós temos uma atividade a partir de um texto de curiosidades, que não deixa de ser também um texto informativo, porque se ele traz uma curiosidade sobre algum animal, ele também está trazendo informações. Então, olhem só, curiosidades. Como vive o bicho cobra cega? Então, aqui tem o título, né? Que é esse aqui em azul, que eu acabei de ler. Tem uma ilustração e tem também a fonte, que é de onde foi tirado aqui essa imagem. Então, essa imagem foi do Pixabay, acessada em 29/10/2019. Então, foi desse site aqui, tá? E aqui logo abaixo tem o texto. Nós vamos ler juntos, tá? Vocês acompanhem no livro junto comigo. Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes da terra. Há muito tempo, a cobra cega vive no planeta. Assim, existem as primitivas, verdadeiras relíquias históricas, e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Então, aqui também tem a fonte do texto. Texto extraído do livro Alfabetização, livro do aluno Ana Rosa Abreu, tá? Então, esse texto, ele é uma curiosidade sobre as cobras cegas e está nos trazendo essas informações. Fala aqui, né, que ela é um tipo de anfíbio, que elas têm uma dieta sofisticada. O que é uma dieta sofisticada? Elas não comem qualquer coisa, né? Elas comem insetos, larvas de insetos e vermes da terra. Fala também que elas vivem aqui no nosso planeta já há muito tempo e que existem então as primitivas. Quer dizer o que? Relíquias históricas. Então, elas vivem aqui no nosso planeta há muitos e muitos anos. E tem também as modernas, que quer dizer o quê? Que elas vivem aqui no planeta há menos tempo, né? Do que as primitivas. E que há uma diferença entre as primitivas e as modernas. Que as primitivas, elas põem ovos, e as larvas, elas são aquáticas. Quer dizer o quê? Que elas põem ovos e as larvas, elas são aquáticas, vivem na água. Já algumas modernas, né, elas também põem ovos, mas os ovos, elas põem dentro de buracos cavados no solo, então as larvas não são aquáticas. Onde os filhotes nascem, se desenvolvem até a juventude. Então, depois que eles saem desses buracos, tá? Então, olha que interessante, né? Então, vocês vão ler o texto junto comigo, ler depois sozinhos, podem ler o texto em voz alta para algum familiar de vocês. E eu vou passar 4 perguntas para vocês copiarem e responderem no caderno. Aí vocês vão fazer o quê? Colocar a data de hoje aqui, e aí lá no caderno vocês vão também colocar a data de hoje e escrever o nome da atividade. Atividade 2, curiosidades.
Aí vocês colocam ler e escrever. E aí vocês vão escrever as 4 perguntinhas que eu vou mandar. A primeira: qual a finalidade desse texto? Então, para que serve esse texto? Por que que nós lemos esse texto? Qual a função desse texto? Então, vocês vão escrever essa pergunta, coloca o R de resposta e responde lá no caderno. Número 2. Do que as cobras cegas se alimentam? Coloca a pergunta, o R de resposta e vocês vão responder. Qual a alimentação das cobras cegas? Procura no texto, lê, localiza, grifa a informação e depois responde. Número 3. Qual a diferença entre as cobras cegas primitivas e as modernas? Então, de novo, copia a pergunta e vocês vão responder. Qual é a diferença entre as primitivas e as modernas? Número 4. Qual trecho do texto você achou mais interessante? Então, a 4ª pergunta é uma resposta pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês. Qual é o trecho do texto que você gostou mais, que chamou mais sua atenção, tá? Isso na número 4. Depois de matemática, nós vamos fazer uma atividade do EMAI, que está na página 50, tá? Quando for fazer, coloca também a data de hoje. E aqui na página 50 tem um gráfico. Nós já estudamos gráficos, né? O gráfico ele serve para organizar informações, seja informações de uma pesquisa ou de dados que você quer organizar, tá? Então, esse gráfico aqui, ele tem um título, vocês vão observar aqui em cima, ó. Tempo médio de vida dos animais. Então, quando eu leio o título do gráfico, eu já tenho uma ideia do que vai se tratar esse gráfico. Então, esse gráfico vai falar sobre o tempo médio de vida dos animais. O que é tempo médio? Tempo médio é um cálculo de uma média de quanto vive o animal. Por exemplo, o cachorro. O cachorro ele pode viver 8 anos, alguns 10 anos, alguns até 12 anos. Então, qual seria a média do tempo de vida de um cachorro, por exemplo? Uma média de 10 anos, né? 8 anos, dependendo da raça, que cada raça vive uma quantia de anos. Então, média é quando eu pego o tempo de vida de alguns animais e calculo uma média de quanto eles viveram, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a zebra, que é o primeiro animal. A coluna da zebra está entre o 10 e o 20. Qual é a metade aqui entre o 10 e o 20? Porque essa escala aqui de tempo em anos, ela está, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Então, ela está numa escala de 10 em 10. Então, entre o 10 e o 20, fica qual número aqui? Vocês vão pensar, tá? O leão, a coluna dele vai entre o 20 e o 30. Que número que está no meio do 20 e do 30? O hipopótamo, a coluna vai exatamente na linha do 40. Então, eu sei que a média de vida do hipopótamo é 40 anos. O avestruz está exatamente na linha dos 50. Elefante, exatamente na linha dos 60. Então, eu sei que a média de vida dele é de 60 anos. Então, aqui, a única que está fora da linha é a zebra e o leão. Mas dá pra gente saber, porque está bem no meio, ó. Passa o lápis para vocês verem. Está entre o 20 e o 30. Qual que é a metade do 20 e do 30? 20, para chegar no 30, pulou 10. Qual que é a metade do 10? Não é 5?
Então, aqui, se eu tenho 20 mais 5, então aqui vai ser 25, né? E a zebra? Se está na metade do 10 e do 20, pulou 10 números. Então, a metade seria 5 também. Quanto é 10 mais 5? 15, né? Então, agora, depois de vocês analisarem esse gráfico como eu fiz, vocês irão responder as perguntas da A até a pergunta E. O que significa tempo médio de vida? Então, eu já expliquei, mas vocês vão escrever do jeitinho de vocês. O que é a média de vida desses animais? B. Quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Tomem cuidado, grifem as informações, ó. Vivem em média mais de 30 anos. Então, vocês vão olhar nas colunas. Qual coluna que está mais que o 30, tá? Então, ó, grifem aqui, mais de 30 anos. Quais animais vivem em média menos de 30 anos? Grifa, ó, menos. Quais são os animais? Vocês vão procurar no gráfico e responder. Quais colunas que estão abaixo do número 30? Se o 30 está aqui, vocês vão olhar daqui para baixo, né? Quantos anos vive em média um elefante? Então, aqui vocês vão olhar na coluna apenas do elefante. Grifa, ó. Quantos anos vive em média o elefante? Então, aqui não está perguntando qual animal. O animal já tem, que é o elefante. Quer saber quantos anos, tá? Interpreta bem a pergunta. E quantos anos, em média, o elefante vive a mais do que o hipopótamo? Então, essa tem que pensar um pouco, ó. Quantos anos? Então, quer saber em anos. Grifa. O elefante vive a mais do que o hipopótamo. Então, quer saber a diferença de vida entre o elefante e o hipopótamo. Quantos anos que o elefante vive a mais do que o hipopótamo? Cuidado com essa pergunta, porque tem criança que quando pergunta assim, soma. Não é para somar. Por quê? Está falando assim, quantos anos o elefante e o hipopótamo vivem juntos? Não, né? Então, é quantos anos o elefante vive a mais que o hipopótamo. Qual a diferença do tempo de vida entre eles, tá? Pode fazer a continha aqui nesse espaço, quem quiser fazer conta, ou se fazer mentalmente, já responde direto, tá? Mas é sempre bom fazer a continha para conferir, mesmo que fez a conta de cabeça, ou faz um esquema, ou faz o cálculo, tá? Para conferir a resposta. Então, essas são as atividades de hoje. Qualquer dúvida, podem escrever para mim. Mandem fotos. Eu tô sentindo falta de... Tem criança que não está mandando as fotos para mim. Aí eu fico sem saber se entendeu, se não entendeu, se fez, se não fez, tá bom? Então, assim que fazer, tira a foto e já manda para a professora, que aí vocês não esquecem, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã!